Ora, boa noite, irmãos. Em, em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, Paulo está a encorajar os irmãos de Coríntios a fazerem uma coleta, uma doação. Essa é uma coleta para os santos pobres em Jerusalém, assim, para eles, os de Coríntios, fazerem tal como as igrejas da Macedónia fizeram liberalmente. Por isso, Paulo está a encorajar a eles, e nesta secção que vamos estudar hoje, que é do versículo 1 a versículo 15 de 2 Coríntios 8, Paulo está a abordar o assunto de três maneiras diferentes, digamos assim, três perspectivas diferentes, para encorajar os irmãos a fazerem essa doação. A primeira abordagem dele, ou a perspectiva dele, é nos versículos 1 a 7, está a usar o exemplo dos irmãos das congregações na região de Macedónia, isto é, os macedónios, estava a encorajar aos coríntios para fazerem como os irmãos no norte, hoje em dia essa área seria o norte da Grécia, demonstrando aos irmãos em Coríntio o exemplo dos macedónios. O segundo perspectiva, ou a segunda abordagem para encorajar a eles, é usando o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E vemos isso então nos versículos 8 e 9. E em seguida, nos versículos 10 a 15, ele está a encorajar a eles pelo próprio interesse deles. E por isso vemos aqui Paulo usando estas três, digamos assim, perspectivas ou maneiras diferentes de encorajar os irmãos. Através disto, ele então destaca nestes exemplos três princípios de liberalidade cristã. Ora, para começarmos então, vejamos em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 1, isto é, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Ora, para mostrar a vocês quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, vejamos então este mapa aqui e dar um sumário breve desta viagem de Paulo, que foi a terceira viagem missionária dele, que começou aqui em Antioquia e que foi aqui pela região da Galácia, e chegou então em Éfesos, e foi em Éfesos que ele encontrou-se com pessoas que tinham vindo de Coríntios, e então ele escreveu aos Coríntios a primeira epístola, a primeira carta. Essa primeira epístola, como sabemos, foi, digamos assim, muito corretiva, muito, digamos assim, identificando várias coisas que eles estavam a fazer incorretamente, e por isso foi, digamos, como disse, uma carta assim um bocado, digamos, dura. Está claro, ele fez isso com amor, mas mesmo assim deu vários pontos de instrução. Como ele esteve vários anos em Éfesos, ele depois esperou uma resposta de Coríntios, através do irmão Tito, para ele dar a Paulo uma ideia de como essa epístola, como essa primeira carta tinha sido recebida. E então ele viajou para Troas, onde ele esperava encontrar Tito lá,
mas não encontrou Tito, então ele continuou para Filípios, onde ele então encontrou Tito e escreveu 2 Coríntios. Mas para ver aqui o que estamos a ler agora em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, Paulo aqui quando estava ainda em Éfeso e escreveu a eles 1 Coríntios, Paulo então está a dizer, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, isto era para os santos em Jerusalém, porque havia uma fome nessa região, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Por isso, quando ele passou por Galácia, encorajou a eles a mandarem uma oferta para a igreja em Jerusalém, e agora ele, nesta carta, encorajou os irmãos em Coríntios a fazerem o mesmo. E por isso diz que depois do sábado, no versículo 2, no primeiro dia da semana, quer dizer, o primeiro dia de trabalho, cada um de vós vai então, faça pôr de parte, vai fazer esta coleta, vai buscar coisas do campo, ou comida que não apodreça, que possam guardar, façam essa coleta, ajuntando isso tudo, conforme a vossa prosperidade, isto é, conforme vocês tenham capacidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Quer dizer, quando eu chegar aí, porque a intenção dele, como estamos a ver aqui pela segunda viagem dele, era de ir a Coríntios. E por isso é que ele escreveu a primeira carta, e ele disse, olha, está aqui uns pontos aqui de correção, mas quando eu chegar aí, eu gostava que vocês não tivessem esses problemas, que é para eu não estar a corrigir a vocês quando estiver lá. E depois, continuando no versículo 3, e quando tiver chegado, isto é, quando Paulo chegar a Coríntios, mandarei os que por cartas aprovares para levar a vossa dávida, ou a vossa doação, ou a dávida, a Jerusalém. A intenção dele é que quando ele chegasse lá, ele já tinha todas as coletas feitas e que já não houvesse necessidade de quando ele chegasse lá, de estarem a fazer a coleta, porque já tinham feito isso. Porque lembra-se que há um certo período de vários meses entre 1 e 2 Coríntios. Agora, estamos a ler aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 1, e ele está a dizer aqui, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Ora, vejamos então de novo este mapa, para dar uma ideia aonde é a Macedónia, e vemos que Paulo estava a escrever aqui 2 Coríntios, de Filipos, foi onde o 2 Coríntios foi escrito, e as igrejas da Macedónia, esta área aqui de Filipos, Tessalónica, Bereia e essa região. É essa região da Macedónia. E como vemos, Coríntios estava aqui abaixo, porque ele estava a caminho de Coríntios, e vê-se que quando ele chegou aqui a Bereia, ele foi à região oriental aí do Mar Adriático, ver a província de Ilírico, mas depois voltou e continuou essa viagem. Muito pouco é escrito acerca desta viagem, e isso é, digamos assim, mais um entendimento que nós temos baseado nas coisas que ele escreveu. Mas então, continuando, ele está aqui a dizer, olha, as igrejas da Macedónia, que é esta área aqui, Macedónia, fizeram uma grande oferta, e ele estava a escrever da cidade de Filipos. E por isso vemos aqui que
cerca do ano 55 depois de Cristo, digamos assim, no outono ou inverno, isto é, ao fim do ano, outono e inverno no hemisfério norte, ao início do ano 56 depois de Cristo, isto é, nos primeiros meses do ano, foi quando ele escreveu esta epístola de 2 Coríntios aos irmãos de Coríntios. E ele estava a dizer aqui, como lemos, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Ora, Macedónia era uma província que, digamos assim, uma província pobre ou empobrecida, pois as autoridades romanas tinham tirado ou saqueado muitos recursos dessa região. Mas Paulo está a dizer, olha, veja como os irmãos aqui da Macedónia, das igrejas da Macedónia, foram tão generosos, como deram liberalmente. E por isso está a usar o exemplo dos irmãos da Macedónia para dizer aos coríntios, então vocês em Coríntios não deviam de fazer a mesma coisa, isto é, igualmente como eles fizerem, ou ir além disso, porque vocês não são assim tão pobres como a região da Macedónia. Continuando então no versículo 2, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Isto é, que os irmãos da Macedónia tinham esta grande teste, esta grande provação, esta grande ou profunda pobreza, mas ainda assim foram liberais. Houve abundância no seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas. Quer dizer, abundaram em riquezas, foram liberais. E por isso, o que eles fizeram, digamos assim, poderia ser uma coisa de envergonhar outras congregações, particularmente as igrejas em Coríntio, as congregações em Coríntios. E por isso é que ele está aqui a usar o exemplo da Macedónia para encorajar os coríntios a fazerem a doação. E então ele está a descrever no versículo 3, digamos assim, elementos dessa doação. Diz assim, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aqui vemos 3 pontos, 3 princípios da doação. Diz assim, segundo o seu poder, devemos dar segundo a nossa capacidade, segundo o nosso poder. Está claro que não podemos dar do que não temos, só podemos dar do que temos, do nosso poder, da nossa capacidade. E depois diz, além da nossa capacidade, e ainda acima do seu poder, às vezes além da nossa capacidade, quer dizer que estavam a fazer um sacrifício especial, além do que podiam, estavam a fazer uma oferta ainda adicional, talvez tomando das suas próprias necessidades, e estavam a fazer um sacrifício para além do que seria, digamos assim, normal. E em terceiro lugar, que é o terceiro elemento da doação, é que diz deram voluntariamente. Literalmente isto significa aquele que escolhe o seu próprio caminho. Isto é, a doação é voluntária. Temos que o fazer de boa vontade e não com tristeza. E assim vemos 3 princípios ou 3 elementos da doação. Devemos dar do que temos, mas às vezes fazemos um sacrifício especial. Mas, além disso, deve ser voluntário.
de boa vontade, não com tristeza. Agora, versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Aqui vemos que ele está a dizer de uma maneira diferente, não precisávamos estar a solicitar a vocês para este grande ato de bondade. Quer dizer que estamos a assumir a responsabilidade, nós como ministros, foi-nos dada a responsabilidade de administrar estas necessidades para com os santos. É o que diz aqui, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço. Em outras palavras, foram pedidos aos ministros, a Paulo e a outros que estavam com ele, que aceitassem essas dávidas dos irmãos da Macedónia e para eles, os ministros, a administrá-las e levar para os pobres na Judeia, em Jerusalém. E depois diz no versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aí vê-se um princípio importante quando damos, a base de dar, é darmos de nós mesmos primeiro a Deus. Devemos dar primeiro a Deus. Devemos de nos render completamente a Deus. Por outras palavras, amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com toda a nossa mente. Está claro, Deus nos possui e por isso devemos estar dispostos, porque Deus nos dá e nos possui, devemos estar dispostos a dar aos outros, dispostos a ajudar os outros. Ora, aqui um outro ponto importante é que aqui no versículo 5, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ora, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é necessariamente a quantidade. Não é isso o que Deus busca de nós. Veja em Marcos, capítulo 12, Marcos, capítulo 12, aqui vemos a situação desta viúva, Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito. E por isso estamos aqui a ver qual é o desejo de Deus, para que é que Deus vê, para que é que Deus olha. E aqui Jesus Cristo vê-se aqui vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Valiam meio centavo. E versículo 43, Jesus Cristo, chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Aqui vê-se um ponto importante desta secção que Jesus Cristo está a mencionar aqui neste exemplo, que a oferta da viúva proporcionalmente, embora só tinha sido meio centavo, ela deu mais do que os outros. Versículo 44. Da maneira que Deus vê, ela deu mais que os outros. Porque todos ali deitaram do que lhes subjava, mas esta da sua pobreza
deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ora, isto é um exemplo desta situação, mas quando lemos esta secção de Marcos, vemos que aqui em Marcos vê-se que Jesus Cristo está, digamos assim, a criticar os fariseus em vários assuntos e a demonstrar a eles que o verdadeiro mandamento, o maior mandamento, e aqui isto é dentro deste conceito, ou deste contexto, digamos assim, de que Cristo é maior e que o que eles estão a ver, que eles estão e Cristo, digamos assim, está a dar uma crítica aos judeus. E parte dessa crítica, ele então está a criticar aqui aos judeus como eles estavam a dar coisas para as outras pessoas verem. E por isso estava a demonstrar outra atitude incorreta. E por isso aqui, nesta parábola, ou neste exemplo, não é parábola, neste exemplo, vê-se aqui duas lições. A lição imediata da viúva, mas a lição do contexto que ele está a criticar esta liderança judaica. Vê-se aí um ponto de digamos assim, de crítica, a dizer, olha, vocês não estão a fazer o que é correto. Mas, voltando ao ponto aqui de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, a vontade de Deus é que Ele olha para o coração. Ele olha para a nossa atitude voluntária. Ele quer que primeiro nós nos entreguemos a Ele, e então depois Deus nos aceita, mas o que nós damos é o que podemos do nosso coração. Ora, continuando no versículo 6, de maneira que exortamos a Tito, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Ora, quando ele escreveu 1 Coríntios, ele mandou Tito, e o Tito foi ver os coríntios. E ele enviou através de Tito esta, digamos assim, esta instrução, esta mensagem para os irmãos de Coríntio, para colherem esta doação para os irmãos em Jerusalém. Okay? E por isso, da maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Isto aqui, basicamente, está a dizer, olha, vocês começaram animados que iam dar esta ajuda à igreja na Judeia. Mas não estão a acabar. Porque agora encontrei Tito que voltou e, bem provavelmente, Tito disse a Paulo que eles praticamente não tinham feito nada acerca desta doação. E por isso lemos aqui no versículo 7. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Paulo está, digamos assim, a encorajar a eles, dizer, olha, vocês estão a abundar, talvez na maneira que vocês estão a pensar, na fé, estão a pensar e estão a dizer coisas, e têm conhecimento, e são diligentes, e estão a demonstrar aparentemente muito amor, mas não estão a abundar nesta graça. E por isso, aqui vê-se que Paulo está a dizer aos irmãos em Coríntios para eles seguirem o exemplo dos irmãos da Macedónia
Porque está-se a ver aqui que os irmãos de Coríntios não estavam ou não tinham feito até esta data o que eles estavam inicialmente bem encorajados a fazer, mas que não tinham executado essa intenção até ao fim, não tinham completado isso. Agora, como disse ao início, Paulo usou três maneiras diferentes, ou teve três perspectivas diferentes para encorajar os irmãos de Coríntios a dar esta doação. Primeiro foi o exemplo dos macedónios, como cobrimos até agora. Mas agora no versículo 8 e 9, ele vai demonstrar o exemplo do ponto de vista do que Jesus Cristo fez. Vejamos então o versículo 8. Não digo isso como quem manda, mas para provar. Não estou ordenando, não estou forçando, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Por isso ele estava encorajando estes irmãos em Coríntios a seguir o exemplo das outras igrejas, para eles verem o que os outros tinham feito, e por isso ele estava, digamos assim, testando se eles de facto eram assim tão diligentes ou tão sinceros, porque tinham dito, olha, estamos animados, vamos fazer isto, mas não estavam a fazer. Não estavam a fazer. E por isso agora ele está a usar o exemplo de Jesus Cristo, versículo 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus Cristo era rico. Sim, ele tinha a vida eterna, estava no domínio de ser Deus e deixou essa riqueza para ser um homem humano e acabou por dar a vida dele por nós. Deu tudo. Digamos assim, se tornou pobre para nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. E deu a sua vida por nós. E assim é a pergunta, digamos assim, retórica. Vocês, ou eu, daríamos tudo e te tornaríamos pobre para ajudar os outros? Vejam, por exemplo, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Vejamos versículo 16. Mateus 19, versículo 16. Vê-se aqui um jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Mas se queres, porém, entrar na vida, está claro, na vida eterna, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Isto é uma grande prova aqui da própria boca de Jesus Cristo, que ele disse para termos a vida eterna, precisamos de guardar os mandamentos de Deus. Por isso os mandamentos de Deus não estão abolidos. Mas continuando aqui, versículo 18, disse-lhe ele, quais mandamentos? E então ele respondeu, e Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e, basicamente, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estava a falar de alguns dos mandamentos da lei de Deus. E por isso ele estava a dizer, guarda os mandamentos. E disse, jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Versículo 21, disse Jesus então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ora, aqui vemos que Jesus Cristo estava a oferecer a este homem, jovem rico, de ser um discípulo de Jesus Cristo ao próprio início da Igreja no Novo Testamento, uma grande oportunidade. E ele disse, olha, compromete-te a seguir a mim. Ora, a pergunta que algumas pessoas podem ter, então Deus é contra o dinheiro? Não, porque vejam, por exemplo, o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó. Era um homem rico, um homem com muito gado e muitas posses. Mas o problema deste homem rico, ou deste jovem rico, é que o seu dinheiro era o seu Deus. E por isso é que Jesus Cristo disse a ele, então, tens de pôr Deus primeiro. Outro exemplo que temos é em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Vejamos então aqui, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim acerca de Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, isto de homem, fazendo-se semelhante aos homens. Isto foi o que Cristo fez. Ele deu tudo e tornou-se um ser humano. E então tornou-se Deus na carne. Ele renunciou à glória que tinha. Ele renunciou ao ambiente do reino de Deus onde ele estava, que era um ser do género Deus. E se tornou uma célula espermática colocada no ventre de Maria. Ele veio a nascer como um bebê, depois viveu 33 anos e meio como servo e morreu pelos nossos pecados. Vemos aqui que Cristo nunca nos pede para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. Você e eu não podemos dar mais a outros do que Jesus Cristo, do que Deus fez por nós. Jesus Cristo fez por nós, o Filho de Deus, o sacrifício do Pai e as ações de sacrifício do Filho. Ele deu tudo para que você e eu possamos possuir o que Deus tem. Para nós podemos vir a ser um membro do corpo espiritual de Jesus Cristo, na família de Deus, no reino de Deus, na glória. E por isso, continuando então aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, temos, porque já sabeis a graça que o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Vemos aqui o exemplo de Jesus Cristo. Então Paulo está a dizer aos irmãos em Coríntios, vejam como Jesus Cristo fez. Sim, ele disse a eles, nos versículos 1 a 7, vejam o exemplo dos irmãos da região da Macedónia. Vejam aqui o ponto de vista do que Jesus Cristo fez por nós, nos versículos 8 e 9. E agora, nos versículos 10 a 15, Paulo agora está a dizer, olhem isto pelo vosso próprio interesse. Diz assim, continuando, eu vou ler agora o versículo 10. E nisto dou o meu parecer. Pois isto convém a vós que, desde o ano passado, começastes. Há um ano atrás, vocês disseram, sim, queremos fazer esta coleta para os irmãos na Judeia. Um ano já passou
Sim, disseram, eu vou fazer. Sim, vamos fazer. Sim, eu faço. Sim, vamos ajudar. Mas não tinham completado isso. Não tinham executado essa intenção. Por isso é que diz, desde o ano passado começaste. E não foi só praticar, mas também querer. Agora, Paulo, de uma maneira diferente, digamos assim, está a dizer, vocês têm que fazer a vossa parte. Porque Paulo está a gabar-se dos coríntios, como eles se arrependeram, como eles se mudaram. Mas outros irmãos vão dizer, olha, mas não estou a ver nada dos coríntios, porque não fizeram o que eles tinham prometido fazer. Versículo 11. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tens, o que tendes. Por isso ele está a dizer, agora, tu falaste, tu te comprometeste, agora faz o que disseste que ia fazer. Fizeram um compromisso, agora cumpram esse compromisso. Ora, amor que não é expresso, não é amor. Amor, o amor verdadeiro, é a ação. Sim, nós sabemos Tiago, capítulo 2, versículo 17, Tiago, capítulo 2, versículo 17, e aí lemos que Tiago, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé precisa ter obras. No versículo 26 também diz, porque assim como um corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Mas a mesma coisa é com amor. Amor sem obras é um amor morto. Vejam 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Quer dizer, não estejam a dizer, olha, vou fazer isto, vou fazer aquilo, tenho muito amor, mas em obra e em verdade. O verdadeiro amor requer ação. Amor, verdadeiro amor, não é só uma emoção, é uma ação. Então, continuando em 2 Coríntios, capítulo 8, agora vamos ler o versículo 12. Diz, porque se há prontidão de vontade, sim, se houve um desejo, uma mente disposta, um desejo de fazer uma coisa, diz assim, será feita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Então vamos ver a primeira parte aqui. Porque se há prontidão de vontade, se há um desejo, uma mente disposta, façam isso, praticam isso. Ora, vejam aqui em Êxodos, capítulo 25, Êxodos, capítulo 25, versículo 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Isto é uma oferta especial, levantada para um propósito específico. E diz assim, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta especial. Tal como damos uma oferta especial durante os dias das solenidades
anuais. Damos oferta especial, uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E por isso, é aquele que está movido mentalmente, tem uma mente exposta, então dá. E dá voluntariamente. Dá voluntariamente. Se uma oferta é voluntária. E quando disseram, eu vou dar, sim, eu vou dar, não foram obrigados a dizer, olha, eu vou dar, mas foi de livre vontade que disseram isso. Agora, completem isso. Continuando agora na segunda parte do versículo 12. Se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Nós precisamos dar, ou devemos dar quando damos, que é uma oferta, vamos dar do que temos. Vamos dar dos nossos recursos que temos. Não precisas ir emprestar dinheiro de outras pessoas para dar, porque isso não é do que tens. Não precisas ir abaixo da linha da pobreza para dar. Isto é, para dar uma oferta no dia santo, não precisas tomar dinheiro emprestado para dar. Sim, às vezes pode haver uma situação em que isso seja pedido, mas houve um período dos anos de 1978 a 1979 em que o estado de Califórnia, a recebedoria do estado de Califórnia, fechou as contas bancárias da igreja e basicamente a igreja ia, digamos assim, ia falir, porque não podíamos continuar com as obras, não podíamos pagar as contas, porque as contas da igreja tinham sido bloqueadas pelo recebedor do estado de Califórnia. Nesse momento, foi pedida à igreja para mandarem ofertas para outro estado americano, não para o estado de Califórnia, para a obra poder continuar. E vários irmãos, então, fizeram uma oferta muito especial, alguns até pediram algum dinheiro emprestado, mas isso foi uma coisa única, uma situação única. Mas quando estamos a dar estas, digamos assim, ofertas voluntárias, não precisam estar a emprestar dinheiro para dar. Dão do que têm. Por isso é que diz, ao fim do versículo 12, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Versículo 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Não está aqui a falar de criar uma dificuldade para as pessoas, para os que estão a dar, isto é, para estarem sobrecarregados a dar, e os outros que estão a receber estão aliviados. E por isso, em outras palavras, Paulo não está a dizer, não estou aqui a criar para vocês um fardo, uma dificuldade. É se vocês têm, para os que têm, para que os que não têm recebam isso, mas não é para uns serem aliviados e vós serem opressados, terem uma opressão, não é essa a intenção. E versículo 14 e 15 agora fala acerca de um princípio importante, um princípio de igualdade. Em grego, a palavra 2471, isotas, que significa uma condição de equilíbrio, um balanço, algo que seja proporcional. O propósito de Deus, irmãos, é que quando há necessidade numa área ou numa
situação entre cristãos, outras áreas haja, digamos assim, uma ajuda para ajudar esses necessitados. Mas não é para que esses necessitados agora não precisem de estar a trabalhar, não. É para ajudar numa crise, para haver uma certa igualdade. É o que diz aqui no versículo 14, mas para a igualdade. Neste tempo presente, nesta situação em que vocês se encontram, neste tempo presente, não é sempre, é nesta situação específica, a vossa abundância vai suprir ou supra a falta dos outros, aqueles que na Judeia, em Jerusalém, por causa de uma grande seca, não têm plantações, então vocês estão a ajudar a eles. Quer dizer, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta. O que é que isso quer dizer? É porque a abundância daqueles da Judeia, de Jerusalém, foi a igreja inicial, ajudaram a eles inicialmente com o conhecimento espiritual. E agora eles que estão a ter uma dificuldade física, vocês estão a ajudar a eles fisicamente. E por isso há uma igualdade para ajuda aos necessitados. Isto é o exemplo que em várias localidades os dízimos, mesmo na Igreja Deus Unida, são, digamos assim, guardados de maneiras diferentes. De uma maneira geral, nos Estados Unidos, os dízimos de praticamente todas as congregações são enviadas para a sede, mas há algumas congregações desde o início da Unida que disseram ou decidiram desde o início de terem os dízimos locais, depois, conforme as necessidades locais são completadas, então enviam o resto para o escritório, para a sede. Por isso, há algumas congregações nos Estados Unidos em que é desse modo, mas são muito poucas. Por exemplo, a congregação onde eu estou a servir em Dallas, eles enviam, todos os dízimos vão diretos para a sede. Então, o que se faz é que então, a igreja em Dallas recebe um subsídio da sede para as necessidades locais. É da maneira que estamos organizados. E, por isso, há uma certa, digamos assim, liberdade de se fazer as coisas de certas maneiras. Por exemplo, os dízimos dos irmãos no Brasil ficam para ajudar no Brasil. Mas, como esses dízimos relativamente às necessidades da obra no Brasil são muito poucos, a sede ajuda com subsídio para imprimir as revistas e mandar os guias de estudos para aqueles no Brasil. Por isso os dízimos são principalmente para esse propósito, para ajudar a cuidar do Evangelho. Sim, às vezes acontece uma outra pessoa que precisa de uma ajuda, então a igreja ajuda, mas na grande perspectiva, isso deve ser uma coisa que é quando há uma necessidade. E por isso é a maneira
que a Igreja faz. É semelhante ao que se faz na Igreja em Angola. A Igreja em Angola, algumas congregações em Angola mantêm uma certa porção do dízimo na congregação e outra porção do dízimo enviam para a sede em Angola. E nós, da sede nos Estados Unidos, ajudamos a imprimir a Boa Nova e enviar guias de estudos para Angola. E por isso assim os dízimos dos irmãos nos Estados Unidos ajudam aonde há esta necessidade. A mesma coisa é que acontece com outros países, mas é simplesmente para mostrar este princípio de igualdade. E por isso lemos aqui, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Isto é tirado de Êxodos, capítulo 16, versículo 18, quando estava a falar que os irmãos estavam a colher o maná e que era repartido igualmente. Este é um princípio de suprir as necessidades e então, quando há esta necessidade real, isso ajuda-se, mas de uma maneira geral, isto é canal uma urgência. Então, vemos aqui, nesta secção do versículo 1 até ao versículo 15, de 2 Coríntios, capítulo 8, vimos Paulo a encorajar os irmãos em Coríntios a completar a oferta através de 3 perspectivas de encorajamento. Pelo exemplo dos irmãos da Macedónia, pelo próprio exemplo do Senhor e pelo próprio interesse deles, como lemos no versículo 10 a 15. Mas agora vamos dar um sumário aqui, em conclusão, de que através destas 3 perspectivas, Paulo destacou 3 princípios da liberalidade cristã, da maneira de dar como um cristão deve dar. 3 princípios de doar. Primeiro, é ter uma prontidão a dar. Vê-se isso no capítulo 8, 2 Coríntios, versículo 3. Vê-se aí porque vê-se aí que segundo o seu poder e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Tinham uma mente disposta a dar e deram voluntariamente. Por isso, este princípio de liberalidade, de ser uma pessoa que dá ajuda a outros, precisa ser voluntário. E veja também no versículo 12, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Porque se há prontidão de vontade, porquê? Porque teve uma mente disposta a dar voluntariamente, por isso precisa de haver esta prontidão, esta mente disposta a dar voluntariamente. Isto é um princípio cristão dos irmãos que têm esta intenção de dar. Tem que ser uma coisa interna, do coração, voluntária. E também tem que ser uma coisa que é graciosa, isto é, que não é um fardo. Veja, por exemplo, no versículo 7, diz assim, portanto, assim como em tudo abundais em fé, em fé, em palavra, em conhecimento, e toda a diligência, e todo amor para connosco, assim também abundeis nesta graça. Tem que ser uma coisa com graça, não é um fardo, é uma coisa graciosa. Veja também no versículo 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça que Deus nos dá de vontade, Ele quer dar a nós. Veja também no versículo 13, mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Porquê? Porque não é um fardo, é uma coisa que estão a dar de graça. Por isso, este primeiro princípio princípio de atitude cristã para ser uma pessoa que tem uma atitude de dar,
é estar pronto a dar, com uma mente disposta a dar, dando voluntariamente. O segundo princípio desta atitude cristã é dar conforme o que tens. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12, diz: será aceito segundo o que qualquer tem. Segundo o que tens. Ora, para a viúva, 2 moedas era tudo o que ela tinha. Então foi do que ela tinha. Um exemplo de sacrifício e também de generosidade, mas foi segundo o que tinha. E o terceiro princípio desta atitude cristã de dar é o princípio de reciprocidade. Veja no versículo 14. Mas para igualdade. Não era para dar aos judeus e os coríntios ficarem sobrecarregados, mas era no princípio, na base do princípio de igualdade, o que recolheu muito e o outro que recolheu pouco, para suprir o que faltava aos judeus e, outra vez, vir a ser o contrário. Vocês, o que faltava aos judeus, vocês ajudam a eles, e quando os judeus têm, eles ajudam a nós. A esta reciprocidade. Então vê-se aqui nesta secção de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 15, 3 perspectivas importantes de Paulo a encorajar os irmãos em Coríntios a cumprir ou a completar a promessa que tinham feito de dar ou fazer uma coleta. E aí, ou através disto, Paulo destacou 3 princípios importantes para os cristãos, de terem uma prontidão a dar, isto é, uma mente disposta a dar voluntariamente, segundo o que temos e de acordo com uma reciprocidade.